Bem, eu nasci em Cachoeira do Sul e lá vivi a maior parte da minha vida, ou seja, até os 16 anos, por aí. A minha família se desintegrou muito cedo, porque o meu pai e a minha irmã mais velha, que tinha 15 anos, morreram num desastre de avião. Ele era piloto. Então, eu fiquei sem o meu pai aos 5 anos de idade e a minha mãe ficou com 6 filhos, a mais velha com 13 anos e o mais novo, o único homem da família, com 15 dias. Então, a nossa vida realmente foi uma vida dentro de uma família que procurava, de uma forma ou de outra, manter os valores essenciais intactos. Então, minha mãe sempre foi muito exigente conosco, em termos de disciplina, colégio e aprendizado. Ela, como não pôde estudar, ela dava muito valor ao estudo. Com isso, ela foi obrigada a me colocar no internato das Irmãs Missionárias, cujo colégio ficava ao lado do fórum. Este fórum ficava numa esquina e o colégio das irmãs grudado. E eu fiquei nesse internato porque a minha mãe foi obrigada a ir para uma outra cidade e eu e as minhas 2 irmãs mais velhas ficamos então no internato das Irmãs Missionárias. Mas eu era tão terrível, tão danada, que não consegui ficar muitos anos, porque as irmãs não se responsabilizavam mais por mim. E isso porque eu tinha uma atração imensa por aquele ambiente do fórum. Então, eu subia numa árvore, da árvore eu pulava no muro eu pulava no pátio do fórum, de lá eu ia lá por dentro e queria saber tudo o que estava acontecendo. E havia um juiz na época que usava um óculos assim muito forte, ele era muito míope. E ele me olhava com carinho, porque ele dizia assim, ela perdeu o pai e teve que vir para o internato. Então ele tinha muita paciência comigo. E eu perguntava para ele, o que tu está fazendo? Aí ele me mostrava. Então eu mexia em códigos e lia, aprendia a ler praticamente ali, aos poucos, né? E aquilo me despertou na alma um desejo imenso de um dia estudar direito. Claro que depois eu saí do internato, fui para a casa da minha avó e continuei estudando, mas a minha mãe sempre nos exigindo muito em termos de aplicação e bons conceitos na escola, o que eu nunca tive. Justamente porque eu era muito dispersiva e queria sempre saber algo mais e era fora do programa escolar. Mas estudei, a minha mãe conseguiu com que todos os 6 filhos fizessem faculdade e eu fui para o direito, evidentemente. Então, a minha história de infância, até chegar a essa conclusão de que eu gostaria de estudar direito, esbarrou depois quando tive que optar entre o científico e o clássico. Aí optei pelo clássico justamente porque sabia que um dia eu estudaria direito, apesar de ter dificuldades, não é? E consegui fazer a faculdade com bastante sacrifício. Estudava à noite, na URGS, e de dia eu trabalhava. Terminando a faculdade, já fui advogar, advoguei durante alguns anos, 7 anos mais ou menos, eu me formei em 1971, mas depois de formada, eu me inscrevi para fazer um curso de pós-graduação em processo civil em Portugal. E fui escolhida
a única brasileira que o querido professor Dr. João de Castro Mendes aceitou como sua aluna. Fiquei 1 ano em Portugal, fiz essa especialização em processo civil, voltei, continuei advogando e comecei a pensar seriamente em fazer o concurso para a magistratura, talvez porque havia em mim aquela necessidade de encontrar o que eu havia admirado lá na minha infância, naquele fórum, no trabalho daquele magistrado. E comecei a pensar na magistratura com mais carinho. 1971, 72, por aí, as mulheres não eram muito bem-vindas na magistratura. Não havia chance, né? E eu tentei me aproximar da Justiça Estadual, mas já me diziam, nem tenta porque não vais conseguir. E um dia, eu passando no prédio da Justiça Federal e do Tribunal do Trabalho, no edifício Protetora, na Praça Rui Barbosa, eu olhei para o prédio e pensei, um dia eu vou ser juiz aqui. E realmente comecei a estudar, consegui passar no concurso para juiz do trabalho, fiquei até 1980 como juíza do trabalho e fiz o concurso para juiz federal porque meu marido, Eli Goraieb, era juiz federal e me fez ver que eu estava no caminho errado, ou seja, que eu deveria ir para a minha formação, que era processo civil, era o constitucional, era o administrativo, que era o que eu gostava, e consegui passar no concurso para juiz federal. Na época, eu recordo, éramos eu, a Tânia e a Luísa Cassales. Nós estudávamos juntas. E como eu tinha os filhos pequenos, era uma dificuldade para conciliar a Justiça do Trabalho, a casa, marido, filhos e mais o estudo para me preparar para a Justiça Federal. Então, eu tenho consciência de que eu possuía muitas limitações, principalmente na área penal, do direito tributário também, porque não havia essa vivência na Justiça do Trabalho. Então, eu costumo dizer que Deus me passou, porque eu sabia que eu tinha algumas limitações em determinadas matérias. É uma época de ouro, justamente porque a Justiça Federal era uma instituição respeitadíssima, em todos os sentidos. Eu, quando assumi, eu assumi em Manaus. Deixei marido e filhos aqui e fui para Manaus. Fiquei um tempo, curto tempo lá, quando o doutor Ubiraí, que havia pedido para vir para cá, não teve o apoio da família, porque na hora de virem embora não quiseram vir, filhos e a esposa. Com isso ele pediu para permutar, e eu vim para a 11ª Vara e ele voltou para Manaus. Na primeira instância, nós éramos daquela época em que não havia máquinas elétricas. Tinha, por exemplo, na minha vara, tinha uma máquina IBM dessas de esferinha, né? E era uma briga pela máquina. Nós não tínhamos computadores, o material era escasso, muitas vezes nós comprávamos material porque faltava, e a jurisprudência era toda recortada do Diário Oficial e colada em fichinhas. Então, nós tínhamos um fichário de jurisprudência. Afora
o fichário, nós tínhamos as revistas do Tribunal Federal de Recursos, Supremo Tribunal Federal. Mas, para acompanhar a evolução da jurisprudência, não bastavam as revistas. Nós tínhamos que recortar diariamente, quando vinha o Diário Oficial, nós tínhamos que pesquisar e ver o que tinha sido decidido para nos adaptarmos. As varas eram muito enxutas, ou seja, nós não tínhamos tantos funcionários, então se criavam verdadeiras famílias. E a própria Justiça Federal era uma família maior, porque todos se conheciam. Claro que havia pessoas que não tinham assim uma amizade, mas, via de regra, se formavam bons vínculos afetivos e um respeito muito grande pelo trabalho, pelo valor, pelo desempenho de cada um. Os magistrados eram pessoas que nós admirávamos muito, porque a gente sabia que era muito difícil passar no concurso, não é? E quando, por exemplo, eu entrei, já havia aqueles magistrados antigos que tinham toda uma carreira feita, não é? Que para nós que estávamos entrando, eles representavam verdadeiros ídolos, né? Mas o mais importante nesta época era justamente a harmonia que havia entre magistrados, servidores e mais com os membros do Ministério Público Federal. Eram pessoas nobres, excelentes, de uma cultura extraordinária, que nos davam muito respaldo. E nós trabalhávamos muito com o Ministério Público Federal. E isso era muito bom, porque nas épocas de crises, que nós tivemos crises dentro da Justiça, havia um entrosamento muito forte que nos dava condições de trabalhar com serenidade. Isso foi muito importante. E eu posso dizer que depois, quando foi criada a Advocacia Geral da União, também nós tivemos um apoio e uma participação muito grande da AGU no nosso trabalho. Daquela época, eu posso citar fatos que são, por um lado, pitorescos, porque, se falar isso hoje, vamos dizer, mas como? Como era possível? Por exemplo, a distribuição. A distribuição dos processos era feita com um saquinho, onde havia, dentro do saquinho, as bolinhas com o número das varas. Nós chegávamos lá, pegávamos a bolinha e era anotado o juiz para quem tinha que ser dirigido o processo. Era algo artesanal. E sempre deu certo. Bem, nessa época, nós tínhamos, assim, verdadeiras enxurradas de ações. Posso citar, por exemplo, as questões do sistema financeiro da habitação, que foram muitas ações, foi uma coisa nova na Justiça, o que gerou um acúmulo muito grande de processos. Depois nós tivemos também a questão do bloqueio dos cruzados, no Plano Collor, que choveu de ações e nós tínhamos que decidir rápido. Eu, inclusive, dei liminares para mandar liberar os cruzados bloqueados em diversas situações. Problemas de pessoas de idade, pessoas doentes, meninas que perderam os pais e o juiz determinou a venda do imóvel para que pudessem pagar as despesas do inventário e, ao mesmo tempo, adquirir um outro imóvel menor para elas viverem. E, nesse meio tempo, veio o Plano Collor e confiscou o valor. Então,
Eu tive assim inúmeros casos de bloqueio de cruzados em que nós começamos a liberar, e esse é um dos fatos que consta naquela revista Veja, junto com as reportagens que foram citadas na época. Tivemos também outras questões do fundo de garantia, reajuste dos benefícios previdenciários, que era assim uma coisa terrível o que entrava de ação previdenciária na época. E nós tínhamos, como não se tinha computador, não é? Nós éramos obrigados a formar blocos de processos, porque a matéria era repetida, mas não tínhamos como reproduzir os votos, porque cada processo tinha um determinado tipo de pedido, tinha uma determinada preliminar, então nós tínhamos que montar isso, tudo na base da fotocópia. Então, o nosso recurso era muito pouco para o volume de trabalho que se tinha. Por outro lado, eu tive um processo que para mim foi marcante. O Hospital de Ijuí fez uma raspadinha para adquirir recursos, porque o hospital necessitava. E eu me recordo que eu dei a liminar justamente para permitir a venda daquelas raspadinhas, como chamavam, não é? E com isso o hospital conseguiu construir e obter uma forma mais, digamos assim, mais condizente com a necessidade da população, construindo um outro bloco. Eu sei que ele teve uma melhora significativa. E qual não foi minha surpresa, que mais tarde eu fiquei sabendo que na parede desta parte nova do hospital que foi construída, havia a placa com a minha liminar. Então, isso foi gratificante porque representou justamente o que eu pretendia ao decidir, que era contribuir de uma forma ou de outra para que a humanidade pudesse ser atendida pelo Poder Judiciário de uma forma construtiva, de uma forma positiva, e que pudesse fazer com que o Judiciário mostrasse para que ele existia também, não é? Veio a nova Constituição, não é? O que fez? Esvaziou a primeira instância com a criação do tribunal, do nosso tribunal. Porque os nossos juízes vieram para cá. Então, quem sobrou ficou lá. Não me lembro quantos ficaram, mas foram poucos juízes. E com isso nós tínhamos que atender mais do que uma vara e mais o interior, as varas do interior, que haviam sido criadas. Nós viajávamos muito, doutora Marga, doutora Tânia, doutora Luísa, doutor Wilson, doutor Ronaldo, enfim, todos os magistrados. Nós íamos para as varas do interior, trabalhávamos lá, trabalhávamos aqui e nos distribuíamos dentro das varas da capital como era possível. Um substituía o outro, nós tínhamos também os plantões, não é, que nós tínhamos que fazer. Então foi uma época um pouco apertada para trabalhar. Mas deu certo e foi muito bom porque nos obrigou a conhecer a realidade da Justiça Federal. Indo para as varas do interior, vendo como a justiça estava se interiorizando de uma forma magnífica, porque foi algo novo e deu certo, permitindo que o jurisdicionado pudesse ingressar com a sua ação num lugar mais próximo sem ter que se deslocar à capital. Isso foi muito bom. E nós sentimos isso trabalhando junto com eles.
e nos deu uma experiência gratificante porque nos permitiu também ver o valor daqueles servidores que estavam começando a trabalhar no interior, muitos nunca tinham trabalhado numa vara aqui na capital, então estavam desbravando. E aquele sentido de conquista, de vitória que eles experimentavam, faziam muito bem. Aliás, este sentido fazia muito bem, porque estava mostrando para a sociedade que estava lá que eles estavam se esforçando. Todo mundo estava procurando fazer o melhor, né? E deu certo. Tanto é que hoje nós temos a Justiça Federal interiorizada de uma forma, eu acho que está todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, e temos uma justiça efetiva, eficiente, e pronta e perto. Nós tínhamos o tribunal, na época, lá na Mostardeiro, no prédio ali perto do Parcão. Chegamos ao tribunal, fomos muito bem recebidos, tivemos as nossas dificuldades de adaptação, que é natural, e acho que conseguimos trabalhar, conseguimos produzir adequadamente, considerando o seguinte, que eu não estive numa turma que tratasse de uma matéria única. Sempre nós julgávamos diversas matérias, não o penal, nem o tributário. São tantos processos, tantas decisões, mas eu recordo, por exemplo, aqui no tribunal foi a questão da URV dos funcionários, que teve uma repercussão bastante significativa. Tivemos diversos processos daqueles militares que foram para a faixa de Gaza e retornaram e ficaram sem qualquer proteção, sem qualquer direito. E, inclusive, um deles que eu julguei foi internado direto no Hospital São Pedro. Então, depois, quando ele melhorou, ele entrou com um processo para pedir para ser reintegrado ao Exército e, felizmente, ele conseguiu. Depois, muitas questões relativas ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, as diferenças das poupanças, questões de desapropriação, matéria de direito ambiental, outras ações que tratavam dos problemas dos indígenas, né, terras indígenas e, inclusive, aqueles conflitos existentes entre particulares e os povos que se diziam ainda índios, né? Porque nós temos que compreender o seguinte, que os índios ficaram imprensados entre duas civilizações. A deles, que representa a sua origem, a sua evolução como ser humano, não é? E a nossa. Então, eles perderam muito da sua identidade e, ao mesmo tempo, foram marginalizados pela nossa civilização. Então, é uma situação muito precária, muito difícil, muito entroncada, e eu acho que isso o Brasil vai levar muito tempo para tentar resolver e não vai conseguir. Nós tivemos uma iniciativa muito bonita da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil,
que foi a Expedição da Cidadania. Como começou essa expedição? A desembargadora Marli Marques Ferreira, que era presidente do tribunal na época em que eu fui aqui, ela se propôs a fazer a Expedição da Cidadania junto com a JUF. Com isso, como nós todos os presidentes, nós trabalhávamos em conjunto, eu fui com a desembargadora Marli lá para Mato Grosso do Sul, às margens do rio. E lá foi feito um trabalho magnífico, evidentemente que com a estrutura do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O que foi feito? Foi montada uma estrutura imensa, com a ajuda do prefeito e de todos os órgãos públicos, e as aldeias, então, foram recrutadas para ver quais os problemas e como poderiam ser resolvidos. Então, a começar pelo registro das crianças, que era em Porto Murtinho, agora recordei o nome da cidade, em Porto Murtinho. As crianças não podiam ser consideradas brasileiras porque não sabiam se haviam nascido nas margens de cá ou nas margens de lá do Rio Paraguai. Isto quer dizer o seguinte: não tinham direito a nada. E o prefeito, na época, e a mulher fizeram um trabalho magnífico naquela cidadezinha minúscula. Eles conseguiram montar um bom serviço médico, um posto de saúde. E para que essas crianças pudessem ter o atendimento médico, precisavam ser declarados brasileiros e não tinham um documento. Então, isso foi providenciado. O Ministério da Justiça autorizou, houve o reconhecimento dessas crianças, a FUNAI providenciou, e nós fizemos todas as vacinas e as carteirinhas para eles poderem receber o atendimento nos postos de saúde. E também foi feita o cadastramento daqueles que trabalhavam, foi anotado o contrato de trabalho, foi expedida a carteira do trabalho, a Justiça Federal estava lá com seus juízes para resolver problemas surgidos com o INSS, que também estava lá. A Caixa Federal expediu CPF, documentos, todos os órgãos estavam lá. E foi muito bom. Carteira de identidade, título de eleitor, CPF, certidões de nascimento, enfim, todos os documentos que um ser humano precisa foram expedidos lá na Expedição da Cidadania. Depois, eu não fiquei até o fim, porque não foi possível, mas a Marinha colocou um barco à disposição e esses magistrados e esses servidores da Justiça Federal e mais os voluntários desceram nesse barco, acompanhando toda a margem, e foi feito esse trabalho com os índios. Como isso foi feito lá, eu resolvi fazer aqui em Foz do Iguaçu. E nós fizemos. Tivemos aqueles magistrados, o doutor Rony e a doutora Catarina, e todos aqueles servidores de Foz do Iguaçu que se desdobraram, e nós conseguimos fazer o mesmo que foi feito lá no Mato Grosso do Sul. Foi muito lindo. Foi muito lindo porque o tribunal participou ativamente, a Justiça Federal foi quase toda para lá, foram juízes daqui do Sul, juízes de Santa Catarina, do Paraná, e foi uma força muito boa no sentido de conseguir fazer com que a Justiça Federal estivesse presente num determinado momento dessas comunidades indígenas para mostrar que havia uma preocupação do Poder Judiciário Nacional no sentido de protegê-los e orientá-los. Desde manicures foram para lá até dentistas médicos como voluntários. Cabeleireiras cortando o cabelinho das indiazinhas e
Foi um trabalho muito bonito e foi muito, muito gratificante. E acho que a Justiça Federal ficou devendo muito para esses magistrados que trabalharam lá e para esses servidores. E eu, então, devo coração a eles. Bem, a corregedoria foi uma experiência muito boa e vou dizer o seguinte, foi uma época muito gostosa da minha vida de magistrada. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de ir ao encontro de todas as varas federais, do interior, das capitais, e avaliar o desempenho, avaliar as condições em que trabalhavam, enfim, isso nos deu uma ideia do que era a nossa justiça. Agora, o que melhor me situa nessa época é justamente essa possibilidade de chegar à prestação jurisdicional e ver como ela está sendo feita, não é? E foi muito bom. Os juízes foram ótimos. Eu não tive problema com nenhum juiz. Nós procurávamos trabalhar dentro do possível, não é? Naquele esquema, vamos ver como estão as coisas, vamos tentar resolver, na medida do possível, os problemas, vamos sugerir o que é possível fazer, não é? E posso garantir que, se perguntarem para os juízes hoje se a minha época de corregedora lhes trouxe algum aborrecimento, alguma preocupação maior, todos vão dizer o seguinte: foram 2 anos de paz. Mesmo os casos mais graves em que eu tive que intervir, tudo foi resolvido em bons termos. Eu tive o Dr. Baltazar, que me auxiliou na corregedoria, que foi meu braço direito, e teve um papel relevante nesse contato imediato com os magistrados, porque eu não tinha como ficar parada esperando as ligações e fazendo as ligações para dar retorno, e ele fazia isso. E foi muito bom. Foi muito bom porque foi um ambiente de paz, de harmonia, tranquilidade. Quando os juízes tinham dificuldade, eles conseguiam chegar e colocar a sua dificuldade. Nós procurávamos, então, resolver o problema da melhor forma possível. E a corregedoria, na época, era bem mais tranquila do que hoje, que havia menos magistrados, menos varas, né? Então, acho que eu fui privilegiada nesse aspecto, porque tive um campo mais restrito de trabalho e com isso era mais, digamos assim, mais acessível tudo aquilo que nós tínhamos que tomar conhecimento, tudo aquilo que nós podíamos fazer, o que hoje eu acredito que está mais complicado, mais difícil. Eu confesso que eu pensei muito antes de aceitar concorrer à presidência por uma razão pessoal. O Eli faleceu em fevereiro. A minha família se desintegrou toda. Os filhos, eu fiquei muito perdida, até porque ele sempre me acostumou muito mal. Eu sempre fui muito mimada. E isso quebrou algo na minha essência de viver. Foi muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu me coloquei raciocinando da seguinte forma: se ele fosse vivo, ele ia permitir que eu não concorresse? E decidi enfrentar o desafio, porque
não por vaidade pessoal, não por ter amor a cargo, porque nós temos que entender um aspecto da vida. Tudo é circunstancial. Os cargos são uma mera circunstância da nossa vida. Triste daquele que precisa de um cargo para ser o que é. Nós temos que ter condições próprias de vida, condições pessoais, para ser quem somos. Então, dizer que eu fui corregedora e depois presidente, que isso aí os cargos são importantes, realmente. Mas para a instituição, e são apenas uma responsabilidade para quem os desempenha. Então, eu assumi a condição de presidente por uma questão de responsabilidade e amor à justiça. Então, quando eu assumi, eu me tranquilizei justamente porque as pessoas que iam trabalhar diretamente comigo eram pessoas que já tinham muita experiência e que não saíram daquele cargo onde já estavam, não é? Eu só troquei a diretor-geral, que foi a doutora Fádia, que eu escolhi, que trabalhava comigo, e o Fernando Marona, que foi para o lugar do Carlos Dario. A Ivone voltou para a Secretaria do Plenário, mas quem estava na Secretaria do Plenário foi para uma secretaria também. Então, não houve nenhuma alteração. E com isso eu fiquei muito tranquila, porque as coisas caminhavam praticamente sozinhas naqueles setores críticos do tribunal. Que eu digo críticos porque são difíceis, quer dizer, é o financeiro, enfim, a informática, todos, né? E eu não me desgastei. E confesso que fiquei bastante tranquila, porque o dia que eles foram assinar o termo de posse, eu falei, nós vamos trabalhar juntos e quero que todos se sintam à vontade e que nós possamos fazer o melhor nesses 2 anos. Todos eles corresponderam, foram excelentes. E eu tive uma graça, eu digo que é uma graça que eu recebi. Eu convidei o Dr. Jairo Scheffer para me auxiliar na presidência e fazer um trabalho ajudando na prestação jurisdicional, criando um gabinete onde alguns gabinetes mandavam processos para lá. E o Dr. Jairo foi uma pessoa fundamental, porque ele tem uma facilidade para tudo. Então, as minhas limitações, até porque eu sou do tempo mais antigo, do milênio passado, do século passado, não é? Então, essas coisas mais atuais, ele fazia à frente, ele conseguia me colocar a par e apontar soluções. Tanto é que uma vez nós fomos a Brasília, convidados lá pelo Conselho da Justiça Federal, ou CNJ, não me recordo bem, e eu tinha que apresentar o GEDPRO. Imagina, eu apresentando o GEDPRO. Bom, não teve dúvida, Dr. Jairo foi comigo, chegamos lá e eu disse, olha, quem entende, quem sabe, o Dr. Jairo ele vai mostrar. E foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Tanto que outros tribunais adotaram o GEDPRO, não é? Adotaram o nosso GEDPRO daqui. O que eu vejo hoje na prestação jurisdicional? Ela está muito massificada. E nós estamos recebendo verdadeiros engessamentos. Ou seja, os magistrados têm que julgar aquele número de processos, os processos daquele ano. Quer dizer, essas metas que são estabelecidas pelo CNJ engessam muito a capacidade dos nossos magistrados. Nós temos magistrados brilhantes, grandes juristas,
e eles se veem impossibilitados de fazer um trabalho mais cuidadoso, com mais afinco, com mais atenção, justamente por essa massificação. Aí falam, não, mas o processo eletrônico vai facilitar. Eu acho que existem processos e processos. Alguns facilmente podem ser manipulados no computador, outros dificultam bastante para o magistrado. E isso não está sendo levado em conta. Acho que nós temos que ter medidas certas para as coisas certas. Por outro lado, a expansão da Justiça Federal ficou marcada por uma regra que me parece esquecida. Quando foram criados os tribunais regionais federais, extinto o Tribunal Federal de Recursos, foi estabelecido o Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a Justiça Federal ficou um pouco sem pai nem mãe. Por quê? Porque o Tribunal Federal de Recursos era o tribunal da Justiça Federal. Tudo que era da Justiça Federal ia para lá. Então, havia um liame muito forte entre Justiça Federal e Tribunal Federal de Recursos. Quando foi criado o Superior Tribunal de Justiça, diluiu. Por quê? Porque aí foi a Justiça Federal, a Justiça Estadual, tudo converge para o Superior Tribunal de Justiça. Isso trouxe um choque, digamos assim, de dissolução de muitas coisas que nós tínhamos. Isso foi se perdendo aos poucos. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, graças ao trabalho desenvolvido pelos presidentes e corregedores, está procurando contornar todos esses problemas. Mas é impossível, é toda uma justiça federal e toda uma justiça estadual que tem peculiaridades próprias, quer dizer, nós não podemos igualar, porque os problemas são diferentes, não é? São de uma diversidade enorme. E com isso se estabeleceu, através do CNJ, a necessidade de dizer, tem que julgar, tem que julgar, tem que julgar. Só que não estão pesando o que isso está trazendo para a vida dos magistrados e dos servidores. E por quê? Porque não criam cargos, não é? Não há um aumento efetivo do elemento humano para o aumento do número de processos. Há um descompasso muito grande. E isso não é bom. Não é bom, porque muitas vezes um processo que deveria ser melhor analisado tem que ser julgado às pressas porque está na lista do Conselho Nacional de Justiça. E para Silvia, aquela magistrada de tempo atrás, eu digo o seguinte, isso era muito difícil, porque eu nunca consegui passar os olhos por um processo e dizer, eu vou julgar, eu vou confirmar a sentença por falta de tempo. Não, eu tinha que ler, eu tinha que verificar, eu tinha que examinar a fundo tudo. Então, eu acho que se eu tivesse que trabalhar hoje, eu ia ser considerada pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Corregedor Geral como uma juíza parada, uma juíza que produzia pouco, mas eu não saberia trabalhar diferente. Agora, eu ressalvo o seguinte, é evidente que essa nova magistratura que nós temos já são pessoas que cresceram e evoluíram dentro de uma outra perspectiva, já com os computadores abertos na sua frente, o que nós nunca tivemos, vamos ter quase na hora de vir para o tribunal e depois aqui no tribunal, não é? Então, toda essa tecnologia que foi desenvolvida, é evidente que isso permite que se trabalhe mais, que se desenvolva melhor o trabalho, mas nada se faz sem o ser humano.
esta é a diferença. Não é o computador que trabalha. Precisa de um ser humano para entrar naquele computador e poder produzir alguma coisa. E nisso é que eu não estou vendo como os tribunais e o próprio CNJ, o próprio Conselho da Justiça Federal, eu não estou conseguindo ver como eles vão resolver esse problema. Porque nós não podemos dizer que tudo, não, hoje é tudo computação. É tudo feito de uma forma que o ser humano não precise interferir. Tem que haver o conhecimento pessoal do ser humano, tem que haver a sua disponibilização, o seu projeto de trabalho, o seu projeto de vida, não é? Dentro daquilo que ele se propõe a fazer. E isto não é só o magistrado, é aquele que trabalha ao lado do magistrado, que também sofre as mesmas influências, as mesmas consequências. Eu não sei como está hoje, porque tudo tem evoluído muito rápido. E nós vemos a forma como essa evolução foi sendo implantada, não é? De uma forma gradativa, mas eficiente. E o que se constata? Que as pessoas se queixam. E por que se queixam? Então, alguma coisa não está sintonizando. Me parece, sim, que deve haver um estudo para conciliar diversos fatores em prol dessa evolução, desse progresso, que poderá realmente ser um fator de grande evolução para a nossa Justiça Federal. Quando se fala em poder judiciário, nós estamos falando em Estado. Dos 3 poderes. Este poder deve corresponder justamente àquilo que a sociedade espera dele. E não há um judiciário que se mantenha se não houver a consciência jurídica de todos os seus integrantes, no sentido de que nós temos que procurar fazer o melhor, da melhor forma possível, o mais rápido possível, mas com alma e dentro daqueles princípios que nos foram ditados pelo direito natural. Ou seja, a justiça é o direito, mas o direito depende de nossa alma, depende daquilo que nós construímos como valores de vida, daquilo que o Estado elegeu como valores primordiais para o ser humano. Então, esse judiciário tem que ter uma consciência muito profunda do seu real papel no Estado brasileiro. E, para isso, tem que haver reformulações de base, de estrutura, porque nada se faz sem uma reformulação que venha de baixo. Porque tudo que se fizer por cima para resolver problemas vai ter uma consequência que é justamente aquilo que vai ficar faltando para que a atribuição do Poder Judiciário possa ser definitivamente considerada ideal dentro dos princípios da nossa Constituição. E para a sociedade, eu acho que existe algo muito importante. Quando um ser humano deposita uma parcela de sua vida, seja um bem jurídico, seja um bem de vida, nas mãos de um juiz, ele tem que acreditar. Este ser humano tem que ter fé no sentido de que aquele seu bem de vida, aquele seu bem jurídico será realmente analisado, será realmente sopesado e será decidido por alguém que tenha
a consciência livre de qualquer barreira, de qualquer conotação política ou econômica. É a consciência mais pura de um magistrado que se manifesta num julgamento. Então, a sociedade tem que acreditar, o ser humano tem que acreditar que este magistrado existe. E para isso é que eu sempre procuro estabelecer alguns parâmetros para quem me diz que vai fazer concurso para juiz. Eu digo, se tu fores capaz de passar por cima de coisas que não possam trazer a efetiva realização da justiça, não faz o concurso. Tem que acreditar na justiça e tem que viver a justiça. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção na vida da Justiça Federal, e olha que eu sou antiga, que nunca houve uma preocupação em guardar para a posteridade aquilo que sempre foi e fez a Justiça Federal. E quem fez? E, para minha surpresa, quando na Justiça Federal de Rondônia, a diretora do fórum me convidou para a comemoração do aniversário da Justiça Federal, e como foi o Eli, o primeiro juiz que instalou e trabalhou lá, então ela me convidou para assistir. E eu fui. Eu fiquei encantada de ver o capricho e como eles conseguiram captar elementos para formar um acervo, para mostrar, quando comemoravam o aniversário da Justiça, para mostrar para as pessoas como foi a Justiça. E eu achei muito lindo isso. E eu me perguntei por que toda a Justiça Federal não faz assim. Então, é com uma alegria que eu sinto que agora esta minha vontade interior de ver a justiça exteriorizada, né, de uma forma real, efetiva, olha, eu fico muito contente. A Justiça Federal é muito linda. Ela existe e merece ser prestigiada e demonstrada para toda a sociedade através de sua memória, porque hoje é o hoje, o ontem foi o ontem, o amanhã será que existe? Então nós temos que ter um futuro que não seja apenas um futuro, ele tem que ser o hoje, para que ele possa estar realmente representado por aquilo que existiu e que foi vivido por todos que passaram pelo Poder Judiciário. E, com isso, a memória deve ser demonstrada com toda a sua extensão, porque a história não é feita só de fatos. Ela sempre tem as personagens. E essas personagens, de uma forma ou de outra, desde o porteiro do prédio até quem tira o pó dos livros das estantes, tem que ser somado àquilo que os magistrados fazem, àquilo que os servidores fazem, para que nós tenhamos uma história completa, um resgate que se impõe a bem de demonstrar que valeu a pena e que se justifica todo o esforço daqueles que se dedicaram de corpo e alma a essa justiça. Nós temos que resgatar todos aqueles valores que ficaram para trás, que em função do nosso trabalho, da nossa doação, da nossa persistência, nós tivemos que deixar de lado. E esse momento chega para todos nós. E esse resgate nem sempre é possível.
Então, se me permitem, eu digo o seguinte: vivam, trabalhem, façam melhor para que possam alcançar os seus objetivos dentro daquilo a que se propõem. Mas não esqueçam de viver com intensidade, com harmonia e o bem-querer de alma.